Bernarda Zemberg, Folha de Rosto. O Brasil se diz um país receptivo aos imigrantes, um país que abraça aqueles que vêm de longe. E na literatura, isso acontece ou não? A literatura sobre outros povos que vieram para cá é bem recebida ou é uma estranha no ninho? Eu acredito que dos anos 70 para cá, a produção literária de imigrantes nascidos aqui ou feito por quem mora fora se desenvolveu bastante e, pelo que eu acompanho, conquistou um público aí. Eu acho que ela tem sido bem-vinda dentro dos limites do mercado brasileiro e considerando também que existem publicações sobre imigrantes de outros países e que de alguma forma concorrem com o que é produzido aqui no Brasil. A literatura produzida sobre imigrantes no Brasil é importante para eliminar preconceitos ou faz justamente o contrário? Eu acredito que, como toda a literatura bem feita, um enredo, uma obra que seja feita com base em questões de imigrantes só pode estimular positivamente a interação entre o leitor e essa história, essa realidade trazida pela obra. Quer dizer, a literatura ela é uma fonte de conhecimento, desde que o leitor se entregue, ela consegue fazer com que ele evolua, com que ele conheça, com que ele coloque em questão as suas fantasias, os seus fantasmas, né? Cria um entrechoque com os fantasmas do próprio autor ou do próprio livro em questão. Então, do meu ponto de vista, eu acho que só pode ser positivo essa interação. Por mais que o conteúdo do livro não traga necessariamente posições compatíveis ou se choque com as posições do leitor, esse confronto, como em toda a literatura, eu imagino, é positivo. Então você tem fé que a literatura muda as pessoas? Eu acredito que muda. Muda, óbvio que individualmente. Eu não acredito em literatura do ponto de vista, e aliás em nenhum tipo de arte que seja instrumentalizada do ponto de vista político. Eu acredito que isso, ao contrário, é uma forma de trazer para baixo a produção cultural. Mas, por outro lado, do ponto de vista individual, mesmo que não tenha, e aliás é melhor que não tenha uma intenção de mudar o outro, ela é em si um instrumento de mudança. Eu vejo assim, duas linhas, uma épica, onde o imigrante faz uma chegada heróica e se adapta, e uma mais trágica, onde é sempre uma vítima do novo meio e tal. É mais ou menos assim, não? Eu acho que faz sentido, eu acho que faz sentido sim. Tem alguns trabalhos que estão bastante preocupados em relatar uma trajetória, né? Então, contar como no navio a família veio ali na parte baixa do navio e o sofrimento que aquilo implicava, uma viagem às vezes de 30, 40 dias, essa família chegando e como ela se distribuiu, como ela se consolidou, como ela se mesclou com outras famílias da mesma colônia ou comunidade, e acho que tem esse caráter épico que você menciona, né? E por outro lado tem essa vertente diferente, que é uma vertente de fundo mais subjetivo, talvez, que não tem como vocação ou como objetivo narrar necessariamente, epicamente, uma trajetória, mas penetrar mais nas consequências dessa própria trajetória, né? Consequências individuais, consequências familiares, conflitos mesmo que são gerados por situações novas criadas a partir dessa trajetória. Nos primeiros livros você não fala da origem judaica, né? Nos meus 2 primeiros livros, que é Carreiras Cortadas e Efeito Suspensório, um de 1989, o primeiro, e o outro de 92, eu não abordo essa questão. E isso tem a ver com essa rejeição, de alguma forma, que eu desenvolvi ao longo da minha juventude, em relação a aspectos de uma tradição que me parecia vir muito de cima e de forma
estranhamente contraditória com o meu engajamento até político. Era a época da ditadura militar ainda, quando eu estava na minha adolescência, na minha juventude. E eu me engajei muito politicamente em movimentos contra a ditadura militar. E desses movimentos, do meu engajamento, das minhas leituras e tudo isso, de alguma forma fez parte, até intimamente, a necessidade de ruptura com essa tradição ou com essas marcas culturais que talvez eu devesse ter incorporado. E só depois, quando talvez de forma mais madura, no terceiro livro, é que eu percebi que se eu não abordasse essa questão da minha formação, da minha origem judaica, eu não estaria sendo autêntico. E aí no terceiro livro eu até fiz questão de tornar isso muito explícito, até no título, né? Que ele se chama Goldstein e Camargo, que é uma firma de advogados. E foi uma forma de me expor também, porque durante muitos anos eu, talvez sem um motivo muito claro para mim mesmo, eu até escondia um pouco essa condição, né? Na época que eu comecei a escrever algumas coisas, ainda era ditadura militar e tudo, eu nem assinava com o meu nome. Eu botava um outro sobrenome, um pouco porque eu achava o meu complicado, e ele é mesmo, mas não era só isso, tinha uma coisa um pouco mais profunda, era como se eu quisesse negar um pouco isso. O personagem do imigrante tem uma pré-história muito grande. Isso é bom ou mal para um autor? Eu acho que o personagem imigrante é um prato cheio, como se diz, para a literatura. Quer dizer, é um personagem propenso ao aprofundamento sobre vários aspectos. Ele vive uma situação muito rica de saída de um lugar, de transição para um outro lugar, de chegada, né, numa nova circunstância social, territorial, cultural, tudo isso. Então as transformações, que é uma das, vamos dizer assim, uma das bases para a construção do personagem, as transformações pelas quais ele passa são enormes, e cabe, no fundo, eu acredito, ao autor detectar, criar, imaginar especificidades para não transformar o personagem imigrante numa caricatura, que esse é um risco também, né, na literatura de imigrantes ou de imigração, enfim. Há um risco grande de fazer caricatura dos personagens e virar, na verdade, um livro de história disfarçado, de literatura de ficção. Então, eu acho que a riqueza do trabalho da parte do autor está em pegar esse personagem potencialmente tão rico e transformá-lo num personagem único. É mais comum que a literatura produzida pelo imigrante olhe para trás, né, para a terra que foi deixada, para o presente, para as dificuldades de adaptação, ou para frente, para o futuro? Eu acredito que ainda é uma literatura que se volta muito para o passado. Tem um tom até melancólico, e em relação ao presente, o trata de forma conflituosa. Ou seja, talvez daqui a décadas ou até um século, ela adquira uma característica diferente, de vamos dizer, uma junção tão forte, tão intensa com o novo lugar, que é, digamos, esse aspecto mais do passado, dessa melancolia, se dilua um pouco, né? Mas eu ainda vejo a literatura de imigração como, no Brasil especificamente, como com alguma nostalgia predominando, com um sentimento de culpa, talvez, em relação àquilo que não se cumpriu lá e que ainda não se cumpriu aqui, né? Eu acredito que ainda é mais esse aspecto que predomina. Os seus avós eram poloneses. Você recebeu alguma história deles? Veio alguma coisa de lá para você? Olha, infelizmente muito pouco.
e para ser bem assim sincero, esse é um dos assuntos que eu mais gosto de tratar na minha própria literatura. Eu acabei de escrever um livro que acho que vai ser lançado proximamente, que trata bastante dessa questão. Por que, no caso não eu, mas enfim, o personagem do livro, mas tem muito a ver com a minha história, por que os meus avós silenciaram tanto? Ou não, digamos, não foram aquelas figuras mais próximas de uma espécie de imagem que se tem da pessoa que vem de fora e conta as histórias. Não foi assim. E por quê? Eu não tenho essa resposta. Essa é a questão. E eu passei meses, para não dizer anos, me perguntando isso, e não tive, porque eles são falecidos, não tive condições de perguntar para eles a tempo. Mas me parece que houve uma opção pelo esquecimento. Houve uma opção que, por um lado, digamos, preservava aspectos culturais, até religiosos, judaicos. Então, aí da sinagoga, as festas judaicas, esse lado foi preservado. Mas o lado histórico não aconteceu. E isso é uma pena, e me levou, já nos anos mais recentes, a pesquisar a própria origem da família, por que isso teria acontecido, e francamente é uma interrogação que eu ainda mantenho, não encontrei a resposta. Qual o grau de importância das histórias contadas por e sobre imigrantes como documento histórico? Bom, num país como o Brasil, que é formado em grande parte praticamente por imigrantes, e muito recentemente, quer dizer, um país jovem, ainda em formação, eu acredito que os relatos, as histórias trazidas por imigrantes, na verdade, estão ajudando a constituir essa nação, que não existe. Moacir Scliar escreveu cerca de 130 livros. São 22 romances, 34 infantos juvenis, 18 livros de contos, 15 de crônicas, 20 de ensaios e 21 de literatura médica. Ou seja, se fôssemos mostrar todos, cada um ficaria menos de meio segundo na tela. Não daria tempo para colocar fotos de Porto Alegre em 1937, quando ele nasceu. Nem daria para contar sua infância no bairro Bonfim, onde morava a comunidade judaica. Não teríamos tempo para falar de suas crônicas em jornal, dos seus contos, que foi onde ele começou, ou dos seus principais romances, como O Centauro no Jardim, que conta a história de um menino que nasce metade homem, metade cavalo. Não daria tempo de mostrar nada disso, apenas as capas dos seus livros, se bem que isso talvez seja o mais importante. O autor e o ilustrador de Migrar são mexicanos. O Javier Martínez, que é o ilustrador, também viveu uma situação de migração do México para os Estados Unidos, que é justamente o que é narrado nessa história. A gente tem aqui uma mãe que parte do México com seus 2 filhos para os Estados Unidos. O formato sanfonado do livro permite que a gente acompanhe esse percurso e esse longo trajeto que a família faz, partindo de uma paisagem mais rural e do campo, na qual a gente vê casinhas, animais, árvores, pessoas trabalhando. De repente, a chegada do trem. Esse trem, aos poucos, a gente vê que está lotado, as pessoas tentam subir com dificuldade, algumas pessoas viajam em cima do trem. A linha do trem termina numa área de fronteira, visivelmente num muro, que faz uma referência à fronteira do México com os Estados Unidos. Nesse momento já se nota uma confusão maior, os carros de polícia aparecendo, até que começam a se misturar as paisagens do México e dos Estados Unidos.
Aparecem os arranha-céus, as avenidas largas, os carros, sempre com alguma referência à paisagem anterior do México, seja pela aviação mexicana, seja pelas pessoas que voltam a aparecer, o mesmo tipo de árvore. Só mesmo no final é que predominam os arranha-céus, os carros de polícia, e aparecem lado a lado o Taco Bell e o Burger King. Como nas histórias reais de imigração forçada, o final dessa narrativa também é aberto, também é incerto, mas aponta para alguma esperança e fala também em saudade, como a gente pode ver aqui, na voz do menino, que é quem narra a história. Amanhã sairemos a perguntar pelo meu pai. Pode ser que esteja perto, mas em outro bairro. Talvez até possamos ver os edifícios ou os letreiros luminosos, ou qualquer outra coisa. Que estará fazendo o Gazul? Pobrezinho do meu cão, ele não gosta de ficar sozinho. E que saudade de casa. Eu escrevo numa mesa a mais organizada possível que eu consigo fazer, para deixar a minha cabeça não muito preocupada com a bagunça que está na minha frente, com o computador. E a única experiência que eu tive sem computador foi o último livro que eu fiz, Minha Vida Sem Banho, que eu escrevi à mão num caderninho como esse aqui, e foi bem interessante, mas teve a ver com aquele livro especificamente. O computador te dá um certo ritmo, uma possibilidade de inverter frases, parágrafos, capítulos, etc., que acaba agilizando, tem o seu lado arriscado também, no sentido de uma certa superficialidade, mas acredito que te dá muitas possibilidades, mais do que dificuldades para criar uma história, né? E esse acaba sendo a maneira como eu encontrei para também poder escrever com o pouco tempo que eu tenho para escrever, em função das outras atividades. Eu procuro escolher um tema determinado, abstrato, que pode ser amizade, pode ser história, com H maiúsculo, enfim, e estabeleço o começo de uma história, alguns personagens, a partir de um diálogo, eventualmente, e o fim dessa história, até onde ou aonde eu quero chegar. E o miolo, ele vai se construindo, e muitas vezes ele acaba determinando uma outra alteração, é claro, no final e no começo. Inverte, eventualmente, o começo fica melhor no final e vice-versa. Mas preciso sempre de ter 2 pontos de apoio, pelo menos, que é o comecinho e o final. E a partir daí construir a narrativa. Eu sempre tive uma personalidade desde muito pequeno, muito retraída. E com uns 12, 13 anos comecei a escrever uma espécie de diário, não um diário do que eu fazia durante o dia, mas com histórias, pequenas narrativas que eu inventava mesmo, imaginava na minha cabeça, e eu tenho até guardado esse diário até hoje, era uma agenda, como uma forma de ficar um pouco, como eu ficava muito sozinho, era uma forma de ficar melhor sozinho, comigo mesmo, no meu quarto, e assim eu fui desenvolvendo uma relação com a escrita muito íntima, muito necessária, e até hoje é assim para mim, quer dizer, por mais que eu possa fazer e faço outros trabalhos, né, a escrita ficcional é quase que uma coisa que se impõe para mim de tempos em tempos. Eu posso passar às vezes 3 meses sem escrever nada, mas aí me vem essa imposição. O Moacir Scliar é um escritor gaúcho que tem mais de 80 livros publicados. Médico sanitarista e escritor, ele exerceu as 2 funções até o fim da sua vida. Filho de imigrantes russos, radicados em Porto Alegre, ele ficava muito impressionado com as histórias que o seu pai lhe contava. Segundo ele, o velho marceneiro era um grande contador de história, um dos maiores que ele conheceu. E é assim que nesse pequeno livro que eu vou mencionar, O Exército de um Homem Só, ele tenta recriar uma espécie de comunidade utópica chamada Nova Burubudjan,
só que em Porto Alegre. Essa colônia havia sido incentivada à época de Stalin para congregar os judeus na parte mais remota da Transiberiana. O nosso herói, o Meyer Ginsburg, tenta fazer uma coisa idêntica na Porto Alegre atual. Imagine, só tem 3 seguidores, uma galinha, um porco e uma cabra, que ele respeitosamente chama de meus camaradas. Aos moldes do Quixote, ele é desastrado, engraçado, terno, mas claro que a sua utopia malogra, como malogrou também a utopia do socialismo real. Mas o que seria de nós, o que seria da humanidade, se de quando em quando não surgisse um herói meio estapafúrdio, meio louco, meio visionário, a pregar que é necessário sim ter sonhos de igualdade e de fraternidade para que os homens sejam e se sintam melhores. Naquela época, tentei em vão escrever outras linhas, mas as palavras parecem esperar a morte e o esquecimento. Permanecem soterradas, petrificadas, em estado latente, para depois, em lenta combustão, acenderem em nós o desejo de contar passagens que o tempo dissipou. E o tempo que nos faz esquecer também é cúmplice delas. Só o tempo transforma nossos sentimentos em palavras mais verdadeiras. Uma das coisas que me moveu quando eu cismei de adaptar o Dois Irmãos, porque eu queria que o maior número de pessoas conhecesse aquele livro, embora ele fosse um livro que tenha feito muito sucesso. É o livro do Milton, eu acho que teve mais sucesso. Mas a gente sabe que quando chega na televisão, esse alcance, né, é completamente diferente. Ao longo de 15 anos, né, desse processo de adaptação, eu li o livro 29 vezes. Claro que de formas diferentes a cada vez. A primeira foi um susto com a história, a segunda para entender melhor a história, depois, ao longo do tempo, às vezes eu lia de uma vez só, assim, não, agora eu preciso, o personagem da Zana tem que ficar claro tal coisa, aí eu lia tudo de novo, às vezes eu começava para ler um trecho e acabava lendo tudo de novo. Eu queria que outras pessoas sentissem a emoção que eu senti ao ler aquele livro, na hora que fosse, né? Se pudesse sentir através de uma série que a gente fez e colocou na televisão, ótimo. E que isso, mais ótimo ainda, se isso levar as pessoas a lerem o livro depois de assistir a série. Racionalmente, eu posso dizer assim que Dois Irmãos tem alguns elementos que facilitaram a adaptação para a televisão. Tem muita ação, né? Acontece muita coisa. Tem muito conflito entre todas as partes, então tem um conflito familiar muito forte, mas tinha outras coisas do livro que tornavam ele muito difícil de adaptar, né? A história se passa ao longo de muitos anos, essa estrutura de saga nem sempre é fácil de lidar. Tinha sutilezas ali no livro e na voz do narrador e na figura do narrador que não são simples de colocar na televisão. A gente tinha tempos que se entrelaçavam, né, e a coisa da memória, que você vai puxando né, a coisa toda fora de ordem. Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi colocar tudo em ordem de novo, fazer uma linha cronológica e depois misturar de novo, porque a série não é contada em ordem cronológica. Eu acho que a natureza da história pedia que não fosse. Um livro que trata de imigrantes, de famílias imigrantes, que me influenciou bastante, quer dizer, teve uma importância muito grande quando eu li para mim, foi A Lavoura Arcaica, do Radwan Nassar. É um livro lançado no final dos anos 70 que retrata uma família de libaneses que se instaurou no Brasil, no campo, mas não de forma folclórica ou de forma puramente histórica e não ficcional, mas aprofundando questões relativas ao relacionamento familiar, as dificuldades entre pais e filhos, enfim, inclusive com um drama que tem relação com o incesto, ao mesmo tempo em que retrata também costumes culturais, como danças e outros aspectos relacionados àquilo que veio de fora para essa família. E acredito que essa é uma forma
de tratar os imigrantes, que foi muito, inclusive em termos de estilo, muito importante para mim.